O Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, o SIMPRA-RS, na semana em que comemora 75 anos de fundação e atividades ininterruptas, tem o prazer de dar as boas-vindas a todos os participantes da primeira edição do Seminário Nacional Profissão Professor, que tratará do tema o trabalho extraclasse e o direito ao descanso dos professores do ensino privado. Esse seminário inaugura um projeto com previsão de periodicidade anual, objetivando o debate de profundidade sobre os principais problemas da atividade docente no ensino privado brasileiro. Nessa primeira edição, temos a honra de registrar a parceria e o apoio das entidades cujos representantes convidamos para compor a mesa de abertura do seminário. Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos do Ensino do Rio Grande do Sul, FETSul, o professor Valdir Kim. Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, CONTEE, professor José Ribamar Barroso. Associação dos Magistrados Trabalhistas da 4ª Região, AMATRA 4, presidente juiz Daniel Souza de Nonoai. Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Sul, OAB-RS, Dr. Solano Lopes Costa. Convidamos para compor a mesa na ausência do professor Valdir Kim, convidamos, então, o representante, o professor Celso Wojciechowski, para representar a FETSul. E, em nome da direção colegiada do SIMPRA-RS, convidamos o professor Marcos Júlio Fur. Também apoia esse evento o Ministério Público do Trabalho da 4ª Região. Convidamos os presentes para, em pé, cantar o hino nacional brasileiro. Plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és pro Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, edicto verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Nós segues a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Assistiremos agora a um vídeo produzido pela D3 Comunicação sobre a luta histórica do Simpro-RS pela regulamentação e remuneração do trabalho extraclasse nos últimos 15 anos. Em maio de 1998, o Simpro-RS lançou a campanha Hora Atividade, a atividade da hora, com o objetivo de construir um debate junto à comunidade escolar para a elaboração de propostas de concepção e remuneração da hora atividade. O assunto é matéria de capa do jornal Extraclasse no mês seguinte, apontando a realidade do ensino privado no Rio Grande do Sul e outros estados. Em outubro de 99, o Simpro-RS iniciou o ajuizamento de ações coletivas contra as escolas que não remuneravam essa dupla jornada de trabalho. Em dezembro, os professores, em Assembleia Geral, decidem interromper o ajuizamento de novas ações com o objetivo de incluir novamente a hora-atividade na pauta de reivindicações. Em abril de 2000, com a Sociedade Educacional Garra de Passo Fundo, foi fechado o primeiro acordo instituindo o pagamento de 5% a título de hora-atividade. As negociações coletivas de 2000 foram marcadas pela criação de dificuldades pelo sindicato patronal. Utilizaram como pretexto as ações movidas pelo Simpro-RS na Justiça, reivindicando a hora-atividade. Ameaçavam retirar direitos históricos da categoria. Em outubro de 2002, os juízes do trabalho Luiz Alberto de Vargas e Luiz Schmidt escreveram um artigo com o título Hora Atividade, um debate sobre o que é legal e o que é real. Em 2003, a Assembleia Geral dos Professores define a pauta de reivindicações e a hora-atividade é destaque. Em agosto de 2004, a Justiça do Trabalho deu o primeiro ganho de causa para uma ação reclamatória, assegurando o pagamento da hora-atividade para uma ex-professora do Colégio Anchieta, que recebeu cerca de R$150 mil a título de indenização. Do total de processos referentes à hora-atividade promovidos pelo sindicato, já são 10 sentenças que concedem 20% de hora-atividade e 4 decisões de segundo grau. Em março de 2005, os dirigentes do Simpro-RS fizeram o lançamento público da campanha salarial, mais uma vez destacando a hora-atividade. Em 2008, é lançada a campanha salarial com o tema Professor precisa de tempo para ser professor, alertando para o trabalho não remunerado que sobrecarrega os educadores, prejudicando a qualidade de ensino. Na Convenção Coletiva de Trabalho de 2008, foi estabelecido um novo regramento para a remuneração do tempo utilizado pelo professor para o seu deslocamento, garantindo 1/3 da hora-aula a cada 80 quilômetros percorridos. Em junho de 2008, os docentes Maria Alice Canzi Ames e Edemar Rota, ambos doutores em Ciências Sociais com atuação na Unijuí, publicaram o artigo O Trabalho do Professor e a Elasticidade da Jornada, na revista Textual. Em julho de 2008, o Simpro-RS passou a veicular a campanha publicitária institucional em rádio e televisão. Quem ganha com a sobrecarga de trabalho dos professores? Isso só é bom para quem quer economizar em qualidade de ensino.
Todos os dias, o professor cumpre o seu papel de ensinar. Uma atividade que não se restringe à sala de aula. Prepara e corrige avaliações, planeja as aulas, viaja de um campus ao outro, participa de reuniões, produz conteúdos para a internet e leva muito trabalho para casa. Cada vez mais, as instituições de ensino privado impõem mais trabalho não remunerado. Isso só é bom para quem quer economizar em qualidade de ensino. Professor precisa tempo para ser professor. Simpro-RS. Em agosto, por iniciativa do coletivo jurídico do sindicato, foi realizado o seminário Jornada de Trabalho e Remuneração do Professor, rediscutindo a hora-atividade. Já em outubro de 2008, o Grupo de Estudos Jurídicos do Simpro-RS publica Atividades Extraclasse, a Jornada de Trabalho Invisível, na revista textual. Em junho de 2009, o Simpro-RS apresenta os resultados da pesquisa Condições de Trabalho e Saúde dos Trabalhadores nas Instituições de Ensino Privado do Rio Grande do Sul. Entre as causas de adoecimento está o excesso de atividades dos professores realizadas extra-classe. Em março de 2010, o sindicato lança a campanha cujo slogan é A saúde do professor está no limite, intensificando o debate junto ao sindicato patronal e com a sociedade sobre as consequências da crescente jornada de trabalho não remunerada dos professores. No segundo semestre de 2011, o sindicato anuncia o movimento Domingo de Greve, que culminaria em um dia de paralisação em 2 de outubro, denunciando a excessiva jornada de trabalho que os professores exercem em dias e horários que deveriam ser de descanso e lazer. A iniciativa teve repercussão nacional na mídia e em outras entidades de classe. Na sequência, o sindicato disponibilizou o Ponto Extra Classe, uma planilha eletrônica para que os professores registrem o volume de horas envolvidas com as atividades extra-classe. Esse excesso de trabalho imposto aos professores pelas instituições de ensino foi tema de audiências públicas na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e no Ministério Público do Trabalho. Como desdobramento da audiência pública do Ministério Público do Trabalho, o procurador que presidiu a mesa, Rogério Fleischmann, reafirmou o direito dos professores ao descanso e propôs uma saída negociada com o sindicato patronal. Foram agendadas 4 reuniões entre o Simpro e o Sinep, mediadas pelo MPT. O Sinep não compareceu ao último encontro, abandonando as tratativas. Em março de 2012, o sindicato divulgou pesquisa realizada pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Unicinos para o Simpro-RS e FETSUL, apontando que a sobrecarga de trabalho e as atividades extraclasse comprometem a saúde dos docentes. Diante da omissão do Sinep-RS, em junho de 2012, o Ministério Público do Trabalho encaminhou às escolas uma notificação recomendatória, com 6 itens a serem observados pelos estabelecimentos de ensino. 1. Abstenham-se de qualquer ato que implique impedimento ou comprometimento do descanso remunerado do empregado, cabendo-lhes para tal abstenção a utilização de medidas concretas a serem buscadas na dinâmica própria de cada unidade escolar. 2. Não se valham de novas tecnologias para, ao invés de simplesmente substituírem antigos mecanismos por mais modernos, obrigarem os professores a trabalho que antes, na medida em que realizado de forma presencial, implicava correspondente remuneração. 3. Não exijam dos professores interação eletrônica direta com os alunos e seus responsáveis, inclusive na modalidade de recuperação permanente. 4. Não exijam dos professores postagem eletrônica de material didático de forma regular e fragmentada, ou seja, feita para períodos curtos e submetida a constante renovação ou utilização, especialmente quando se trate de material de complementação da aula, nela não fornecido. 5. Não transformarem a postagem eletrônica em mecanismo de interlocução permanente com o aluno. 6. Estabeleçam permanente diálogo com os professores, alunos e responsáveis sobre o excesso de labor extraclasse no intuito de alcançar soluções que visem a proteção dos direitos dos professores ao lazer, ao descanso e à saúde, inclusive no interesse da boa prática docente. Em junho de 2012, a assessora jurídica do Simpro-RS, Luciane Toss, escreve para a revista textual o artigo Jornada de Trabalho e Período de Descanso.
Em maio de 2013, o sindicato realiza o primeiro Seminário Nacional Profissão Professor, cujo tema é o trabalho extraclasse versus o direito ao descanso. Convidamos o professor Marcos Júlio Fur para fazer uso da palavra. Senhoras e senhores, professores, futuros professores, operadores do direito, colegas, companheiros de luta, obrigado pela presença de todos vocês em mais este evento da nossa luta histórica pelo reconhecimento, pela regulamentação deste que é o maior problema dos professores do ensino privado brasileiro. O Simpra-RS está comemorando 75 anos de fundação e atividades ininterruptas, motivo de alegria e festa para nós da diretoria dos sindicatos professores, motivo de orgulho para os professores do ensino privado do Rio Grande do Sul, que há 75 anos tem a entidade como referência e instrumento a serviço dos seus direitos e interesses. Por sua atuação e compromissos, temos a certeza de que o Simpra-RS é um dos pilares da qualidade do ensino privado gaúcho. Várias são as iniciativas e as atividades alusivas a este aniversário, tão significativo nesse mês de maio. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul nos agraciou com um grande expediente. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre e das principais cidades do interior do Estado, da mesma forma. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre dedicou sua audição semanal ao nosso aniversário. Todos registraram e tributaram reconhecimento ao Simpra-RS por sua atuação e trajetória de lutas. Nós, no entanto, a direção do Simpra-RS considerou que deveria assinalar essa efeméride com mais um evento de luta pelos interesses da categoria. Dessa definição, nasceu a proposta do Seminário Nacional Profissão Professor. E para inaugurar mais esse projeto de discussão e aprofundamento das questões relativas à atividade docente no setor privado, foi escolhido aquele que é considerado o maior e mais grave dos problemas, questão emblemática da condição docente na iniciativa privada, qual seja a contingência da realização de extensa jornada de trabalho sem remuneração. A realidade de um trabalho cada vez mais extenso e diverso, realizado fora das instituições e da carga horária contratada, constitui-se no grande diferencial negativo da relação dos professores com as instituições privadas na educação brasileira. Infelizmente, a intensa jornada de luta do movimento docente e estudantil na esteira do processo de redemocratização da sociedade brasileira, não contemplou o segmento dos professores do ensino privado com os avanços democratizantes da escola pública e da afirmação de direitos dos professores que nela atuam por ocasião da definição da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O lobby privatista e a incompreensão do movimento sobre o que acontece no ensino privado, sobre quem somos, o que defendemos e o que representamos no cenário educacional, lá nos anos 90 e mesmo ainda hoje, tem privado os professores do ensino privado de reconhecimento e direitos que preservem sua condição profissional e de vida pessoal. Vai daí a falta de reconhecimento e regulamentação objetiva da jornada extraclasse de trabalho desenvolvida fora da escola, à noite, nos finais de semana, em casa, ao custo da privação do lazer, do descanso e do convívio familiar.
A atividade extraclasse, realizada de forma graciosa, sob a arrogante invocação da sua inerência à condição docente, constitui-se em flagrante antítese do princípio da obrigatoriedade de remuneração de qualquer trabalho contratado. Esse, no entanto, é o entendimento, infelizmente, majoritário do Judiciário Trabalhista, apesar das honrosas exceções. No Congresso Nacional, por sua vez, também faltam iniciativas legislativas que contemplem a especificidade da condição docente no ensino privado. Felizmente, no último período, foi no âmbito do Ministério Público do Trabalho que temos encontrado eco para um contraponto à elasticidade da jornada extraclasse dos professores. Registramos com satisfação o fato mais importante no contexto dessa luta, que foi a notificação recomendatória do MPT da 4ª Região para as instituições de ensino privado do Rio Grande do Sul no primeiro semestre de 2012. A percepção do conflito, da extensão da jornada de trabalho extraclasse com o direito ao descanso, constitui o marco divisório na luta dos professores do ensino privado gaúcho e brasileiro, daí porque título do seminário que estamos inaugurando. O SIMPRE-RS, para além das reivindicações mais difusas, desenvolve desde 1998 uma disputa renhida em diferentes frentes pelo reconhecimento e remuneração da atividade extraclasse dos professores, como bem evidenciou o vídeo que acabamos de ver. Reivindicação sistemática na negociação coletiva anual com o Sindicato Patronal do Ensino Privado Gaúcho, objeto de ações coletivas e reclamatórias individuais no Judiciário Trabalhista, de denúncias à comunidade do ensino privado e à sociedade, bandeira de luta nas conferências de educação, demanda ao Ministério Público, expectativa permanente dos professores e de suas famílias. Nessa trajetória de lutas, destacamos pelo inusitado e pela repercussão e polêmica que gerou a realização, em 2011, do Domingo de Greve. A iniciativa teve o mérito de chamar a atenção da sociedade para uma realidade de trabalho sem limites imposta aos professores do ensino privado. O efeito mais positivo, no entanto, foi o interesse do Ministério Público, que, após reuniões com a representação sindical dos professores e das instituições de ensino, emitiu as notificações recomendatórias às escolas com vistas à preservação ao direito ao descanso dos docentes. Essa iniciativa do MPT não resolveu o problema, pois as escolas, face à sua natureza e dinâmica da escola, na ausência de uma regulamentação coercitiva, voltam ao exercício das demandas desmedidas e à desconsideração do direito ao descanso dos professores. O objetivo desse primeiro Seminário Nacional Profissão Professor, sobre o tema da atividade extraclasse, objetiva uma abordagem mais profunda sobre o tema e, especialmente, uma nova interpretação hermenêutica da legislação educacional e trabalhista sobre o trabalho dos professores no ensino privado e a possibilidade da definição de iniciativas que normatizem de forma mais precisa a atividade docente no setor privado. Bom seminário a todos nós, que ele possa nos prover de novas iniciativas, de novas ideias, que possam dar a esta luta já histórica uma nova perspectiva e resultar ao cabo em melhoria das condições de vida, de trabalho, que ao fim e ao cabo produzem a qualidade, a qualificação do bem que a sociedade busca também no ensino privado, a qualidade do ensino. Muito obrigado. Convidamos o senhor Celso Wojciechowski, da FETSUL, para fazer uso da palavra. Saudação ao professor Marcos, em seu nome, saúdo os companheiros da mesa. Uma saudação especial aqui à nossa companheira Mara Feltz, da executiva da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul. E, ao parabenizar a iniciativa
dos sindicatos dos professores e das instituições parceiras nesse primeiro seminário nacional, eu já queria aqui, ao saudar a Mara, dizer que a importância desse seminário se reveste de nós construirmos e ampliarmos a capacidade de tornar essa luta da questão da remuneração extra-classe dos professores e professoras, não só numa luta corporativa de professores e professoras, corporativa dessa categoria, mas transformar isso numa luta da sociedade. Acho que esse é um elemento extremamente forte e importante que possamos elaborar e dialogar e construir a partir de todas as iniciativas que os sindicatos professores, que o Simpro e a FEDSul vêm construindo, e, portanto, levar essas iniciativas para o conjunto da sociedade. Porque no mundo que cada vez mais mercantiliza a educação, no mundo que cada vez mais, e num mercado de trabalho ou no mundo da produção, que cada vez mais olha não para a vida, não para as questões da formação, da qualificação, mas olha muito mais singularmente para a competitividade, para produzir. E nesse mundo mercantilizado, portanto, esquece-se muitas vezes de olhar para aqueles profissionais, professores e professoras, educadores e educadoras, que fazem, que constroem, que formam os profissionais, seja da medicina, seja da aeronáutica, seja da mecatrônica, seja do auxiliar administrativo, enfim, de todas as profissões. E, portanto, quando se esquece de olhar para esse profissional, quando a sociedade esquece de olhar para esse profissional que forma tantos outros profissionais para tantas outras profissões, certamente fica um vácuo extremamente grande e que esta sociedade precisa dar uma resposta a isto. Aqui no vídeo apresentado, e muito bem construído e elaborado, e construído a partir e elaborado a partir das iniciativas que foram feitas, não avança no processo de negociação com o sindicato patronal esse tema. O judiciário, muitas vezes, por talvez um vácuo de legislação, não acompanha essa evolução necessária que precisaria ter no trabalho extra-classe. E, portanto, se não houver uma grande mobilização social, cada vez mais nós teremos professores e professoras com alto nível de estresse, cada vez mais nós teremos profissionais da educação com mais e maiores problemas de saúde, e talvez com todo o esforço de cada professor e cada professora, por essas questões, acaba muitas vezes comprometendo a formação de homens e mulheres para outras profissões nessa nossa sociedade. Então, acho que esse elemento ele é extremamente importante nesse primeiro seminário de caráter nacional, porque ela deve ser uma pauta nacional. E para concluir aqui, eu queria saudar os 75 anos do Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul, portanto, saudar cada professor e cada professora pela construção desta ferramenta de organização, de luta, de compromisso com a classe trabalhadora, pelos 75 anos dessa construção. Então, portanto, parabéns aos sindicatos professores, parabéns a cada professora e cada professora, e um bom seminário para todos nós. Um grande abraço. Convidamos o senhor José Ribamar Barroso, da CONTEE, para fazer uso da palavra. Parabéns ao Simpro pelos seus 75 anos. Obrigado pelo convite de estar aqui. Dizer que eu estou morrendo de frio. A cidade é muito fria,
Mas a gente está aqui de coração aberto para trocar essa experiência, fazer esse intercâmbio com vocês. Eu sei que o Simpro aqui tem uma luta histórica, além de tudo, é uma entidade que a gente tem por ela um respeito muito grande. Bom, queria também saudar a companheira Dércia, que está aí, da Contea. A Dércia, levanta o braço aí, todo mundo te vê. A Dércia é a nossa secretária nacional de Assuntos Educacionais da Confederação. O companheiro Gambim também está ali, também, nosso secretário também nacional. A Mara já foi citada aqui da CUT. É uma honra tê-los aqui. O debate que se faz é um debate extremamente importante. Eu sou de Belém do Pará, bem ali, pertinho, né? E, na nossa realidade, há grupos educacionais que a base deles é aqui no Rio Grande do Sul. Por exemplo, a Universidade Luterana, a UBRA. Ela está localizada com uma base muito grande na região de Santarém, no meio da Amazônia. E é curioso como o capital ele traz a mesma metodologia de exploração dos trabalhadores. E uma delas é a exploração da sua carga de trabalho, da sua força de trabalho. Eu dou aula num colégio que também é nacional, Colégio Marista, e eu fiz uma pesquisa, um colégio no estado bem elitizado, eu fiz uma pesquisa sobre quem queria ser professor. Resultado, ninguém. Qual o argumento dos jovens que eu perguntei? Eu dou aula para ensino médio, aquele que vai fazer vestibular o último ano, lá nós chamamos de convênio, né, o terceiro ano. Qual o motivo de você não querer ser professor? Resposta, trabalha final de semana, trabalha muito. Então, é um debate que a gente tem que ver também numa perspectiva do futuro da nossa profissão. Eu estou preocupado demais com isso. Na Contea, o meu papel é de ser o secretário de organização sindical, e cada vez que a gente negocia na mesa, discute essa realidade, o que é que a gente vê? Que as empresas que se formam donos de escola, não há nem um mínimo dessa preocupação. Parece que a profissão professor ela vai cada vez mais desaparecendo. Eu li essa semana agora, até deixei com a Dércia a revista, está aí, da Carta Capital, que traz essa matéria, a profissão professor. É interessante pegar essa matéria, quem está aqui, dar uma olhada nela. Ela coloca justamente isso. Quais as causas de não mais a profissão ser motivadora, aquilo que nos levou aqui a ser professor? Uma das causas é o excesso de trabalho. Ela está entre uma das mais citadas. Outro problema que vem ligado com esse excesso de carga horária é o excesso de aluno na sala de aula, que, infelizmente, nós, ainda no setor privado da educação, ainda não conseguimos vencer essa discussão. Isso se dá de norte a sul do Brasil. As salas são extremamente lotadas. Aí você, professor, que dá aula 3 turnos por dia, com carga horária excessiva, final de semana você tem que lançar nota na caderneta, alimentar sistemas de computação, com turmas lotadas, a motivação sua para a profissão vai diminuindo. Então, essa combinação, lucro das empresas, carga horária excessiva e jornada também excessiva, ela desmotiva qualquer um a assumir esse desafio. Eu penso que nós, da educação, temos que pensar de forma estratégica como enfrentar isso. E eu estou convencido que a saída é uma frente nacional de combate a essa situação. Eu acho que essa proposta que o Sul faz, desse debate da greve ao domingo, da jornada extraclasse, ela tem que ser colocada a nível nacional, para que a gente possa fazer uma frente grande em relação a isso. O capital nas escolas tem trazido para a sala de aula e para as instituições o uso de novas tecnologias. E ele se dá diferenciado no Brasil, essa demanda. Não é a mesma coisa o acesso à internet aqui do que na Amazônia. Não é a mesma coisa as ferramentas usadas aqui do que na Amazônia. Mas quando o grupo objetivo faz um material, ou o grupo Abril, que também hoje está na educação, faz um material, ele joga para o Brasil inteiro. E para nós, na região norte, é muito mais difícil esse acesso. Para o professor, é muito mais penoso esse trabalho, pela própria demanda que é o acesso à rede, que é o acesso à internet. Então, eu penso que a Contea tem esse papel.
de levar essa bandeira, de levar essa discussão nacionalmente, para que a gente possa enfrentar isso em todos os seus estágios de atuação. Também, a gente não podemos perder agora uma nova situação que acontece nas nossas categorias, que é a fusão de grandes grupos econômicos. As universidades, principalmente, têm mais avançado nessa linha, mas já chega para nós a fusão de grupos internacionais na educação, vindo do ensino superior e chegando até a educação infantil. Então, como que esse trabalho extraclasse, como que essa jornada excessiva, ela também vai demandar da gente uma frente que possa nos unificar contra essa chegada do capital internacional na educação. Para finalizar, nós não podemos perder de vista o modelo de educação brasileiro. Ainda somos separados em educação pública e educação privada. Isso também nos divide. A CONTE tem colocado sempre que a educação pública tem que ser de qualidade, o acesso à educação tem que ser universal. E, é claro, nós também defendemos isso. Mas não podemos deixar de registrar que são realidades diferentes. Infelizmente, a educação privada ela ainda é marcada pelo modelo de empresas dentro dela, onde a busca é o capital, a busca é o lucro, a busca é a mercadoria. E o professor, dentro disso, ele acaba sendo visto meramente como uma mão de obra que pode ser substituída, que pode ser renovada. Consequência disso, uma grande rotatividade nas nossas categorias. Cada vez mais o professor entra jovem no setor privado e logo ele quer sair, porque ele não aguenta a carga horária de trabalho, a exigência que é dada a ele, ele acaba não ficando. Também acaba trazendo esse modelo de educação que busca o lucro, que busca forçar o trabalho excessivo, acaba trazendo uma educação tradicional. Você pouco consegue implementar nas escolas modelos alternativos de educação, porque já vem a receita de bolo pronta, né? Você tem que dar conteúdo sobre conteúdo sobre conteúdo. E para que você possa vencer os conteúdos cada vez mais absurdos dos vestibulares e dos cursos tecnológicos, você tem que trabalhar final de semana. Esse jogo de conflito coloca nós, do mundo sindical, um grande desafio. Primeiro, resistir a isso. Segundo, denunciar isso. Terceiro, organizar, mobilizar nossas categorias para esse enfrentamento. Eu acho que é papel da Confederação. Nós estamos pautando agora, em junho, um encontro nacional com as federações da base da CONTE para discutir a fusão dos grandes grupos econômicos e, nesse encontro, nesse debate, também discutir a carga horária excessiva do trabalhador da educação. Eu queria estender, Gambim, isso também aos técnicos, que também estão nessa mesma disputa, também estão nessa mesma realidade. Não só nós, professores, sofremos na saúde, já foi falado aqui, sofremos várias consequências dessa condição de trabalho, mas também os nossos companheiros que são técnicos e funcionários das escolas também têm o mesmo desafio. Eu acho que está de parabéns o Simpro, do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, vocês saem na frente, dando um exemplo positivo para a gente. É uma discussão que, nacionalmente, nós estamos levando para fazê-lo. A experiência de vocês vai ser muito rica para todos nós. Eu lembro que, quando foi colocada a greve ao domingo, nós colocamos numa plenária no meu sindicato isso. E foi aquela coisa, mas Ribamar, fazer greve domingo? Tu não trabalha dia de domingo? Tu gosta de trabalhar domingo? Eu não gosto. Eu quero ver o Remo ganhar do Paysandu e vice-versa. Lá no Sul, querem Grêmio Internacional, é uma briga. Aqui eu não vou falar porque senão vai sair confusão. Mas você não quer ir para o campo de futebol, não quer ir para a praia? Então vamos parar o domingo. Isso foi também altamente positivo lá também. Chamou a atenção da categoria para essa necessidade. Porque parece meio inusitado, né? Greve ao domingo. Quem não está na categoria não sabe o quanto é importante você não trabalhar nos finais de semana. Eu acho que é um desafio. Nacionalmente, a CONTE tem que assumir essa luta, levar para todos os estados, e aqui a experiência de vocês ela vai ser altamente positiva. Parabéns pelo desafio, parabéns pela luta, obrigado. Fica essa a nossa mensagem.
Convidamos o presidente da AMATRA, o juiz Daniel Souza de Nonoai, a fazer uso da palavra. É com imensa satisfação que a AMATA 4, a Associação dos Magistrados do Trabalho da 4ª Região, atendeu ao convite do Simpro para apoiar este seminário e aqui se faz presente com suas ideias e com seus associados. A imposição de limites ao período de labor, ao período no qual aquele que presta serviços coloca a sua força de trabalho à disposição do empregador, está na origem e é um dos motivos de existência do próprio direito do trabalho. Muito embora a discussão acerca da estipulação de limites aos períodos de trabalho tenha bem mais de um século, está longe de terminar. Essa discussão renova-se com cada nova forma de organização das unidades produtivas e com cada nova modificação na forma e no local onde o trabalhador emprega sua força de serviço em favor do empregador. O amadurecimento de novas tecnologias que permitem, e mais, que exigem o trabalho à distância, muitas vezes na própria residência do empregado, dilata os limites da relação de emprego. A casa do trabalhador deixa de ser um centro de lazer e convívio por excelência e passa a ser também uma extensão do meio profissional. A impermanência do mundo dos fatos exige a readequação de normas e de jurisprudências. O direito do trabalho, digo-lhes, com convicção, não se furta à adaptação à realidade, pois é um direito social por excelência. A evolução dos direitos sociais impõe ainda que outros valores protegidos sejam cotejados com a exigência de trabalho na discussão acerca dos limites à prestação de serviços subordinados. O direito ao lazer, à educação, à saúde, entre outros, consagram a defesa da dignidade do trabalhador, consagram a defesa da possibilidade de se dedicar seu tempo aos próprios interesses e realizações, sem ficar jungido exclusivamente aos interesses do seu empregador. Neste sentido, a discussão proposta nesse seminário, qual seja o confronto trabalho extraclasse versus direito ao descanso, é não só oportuna quanto necessária. Não quero invadir o campo de discussão dos próximos painéis que seguirão, motivo pelo qual me quedo aqui e aguardo o debate. Muito obrigado. Convidamos o Dr. Solano Lopes Costa, da OAB-RS, para fazer uso da palavra. Dizer da satisfação da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Rio Grande do Sul, em apoiar esse evento. Dizer que também temos lutas semelhantes. Assim como o reconhecimento dessa jornada extra-classe, os colegas advogados que aqui estão presentes sabem da luta da seccional pelo direito mínimo, nós advogados, de termos 30 dias de férias, coisa que não acontece. Então, lutas parecidas, eixos de lutas parecidas, destacar o pioneirismo do Simpro nas suas lutas reivindicatórias e, como bem disse o Celso, são lutas da sociedade. Se impõe o reconhecimento da sociedade porque é uma luta que não é isolada dos professores, é uma luta que a sociedade tem porque se não precisa alargarmos muito o raciocínio para vermos que o professor tem a formação da cidadania. Então, essa é uma luta da sociedade. E, por isso, a Ordem dos Advogados do Brasil se sente lisonjeada de ter sido convidada pelo Simpro para participar desse evento. Sabemos que a atividade extra-classe, que chamamos de jornada de trabalho invisível, ela precisa fazer com que haja um reconhecimento do conceito que a aula não corresponde à realidade do contrato de trabalho. Esse é um ponto fundamental, fazermos com que esse conceito ele não seja apenas uma luta do sindicato, mas sim da sociedade. Ainda ontem, comentava com o Celso, participávamos no Ministério Público do Trabalho de uma audiência pública sobre a NR 36, que trata da saúde dos trabalhadores das indústrias frigoríficas. E lá, durante a palestra do professor Dr. Álvaro Roberto Crespo Merlo, aqui da URGS,
ele falava sobre os transtornos mentais relacionados com o trabalho. Destaco uma frase do professor: há um grande desconhecimento das gerências sobre o papel do trabalho para a construção da identidade e da saúde mental. Esse trabalho pioneiro do Simpro, destacado no vídeo, sobre a questão da saúde dos trabalhadores. Essa jornada desta classe, e destacado pelos outros que antecederam, sobre o trabalho mais extraordinário do que o trabalho ordinário, do que o trabalho contratual, resulta em doenças profissionais. A NR36, que tratávamos ontem, tratava especificamente da saúde dos trabalhadores nas indústrias frigoríficas, mas a saúde do trabalhador em educação também é um ponto que tem destacado e se insere precisamente nesse contexto. Por fim, essa luta contra a mercantilização do ensino, que também tem o nosso apoio e o nosso reconhecimento. E a convivência com as novas tecnologias, que certamente sairão daqui ideias para que se possam alargar o debate. Quero deixar como mensagem final uma pequena passagem do padre Antônio Vieira, em seu célebre sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as da Holanda. Certa altura, o padre Antônio Vieira disse assim: não hei de pedir pedindo, senão protestando e argumentando, pois essa é a lição que tem quem não pede favor, senão justiça. Desse seminário e dessas lutas sindicais e das lutas da ordem, nós não pedimos favor, pedimos justiça. Tenham todos um bom seminário. Muito obrigado. Destacamos as presenças da senhora Mara Sasso, representando a deputada estadual Marisa Fórmulo, a senhora Mara Feltes, da Secretaria Nacional de Formação da CUT Nacional, a senhora Aderce Rostin, da CONTE e do Simpro Itajaí, o senhor Rodrigo de Paula, da CONTE e do Simpro EP-DF, o senhor Luiz Gambim, da FETSUL. O Simpro-RS destaca e agradece o apoio da FETSUL, da CONTE, da OAB-RS, da AMATRA 4 e do MPT para a realização do primeiro Seminário Nacional Profissão Professor, Trabalho Extraclasse versus Direito ao Descanso. Convidamos os presentes para, em pé, cantar o hino rio-grandense.